Vamos ler Atos capítulo 5, verso 32. Atos 5, 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Grande Pai, como sempre nós precisamos de Ti. Nossas palavras não edificam, nossas palavras não salvam, mas a Sua palavra edifica, salva, cura, e nós estamos aqui crendo na Sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Somos testemunhas. Bem, cada testemunha ela é responsável por testificar do seu tempo. Tem hora que a gente passa a ser testemunha do que Moisés falou, Noé falou, mas a testemunha é aquela que vive no dia daquele testamento. Então ela está testificando que aquilo cumpriu. Assim como Pedro, ele mostra aqui para nós, no capítulo 5, ele diz, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento, a remissão dos pecados. Agora, ele estava testificando, eles eram testemunhas exatamente do que aconteceu ali atrás no Calvário. E a gente tem que ver se consegue ser testemunha daquilo que acontece no tempo da gente. Você não é obrigado a testemunhar de outro tempo, de outras pessoas, porque já tiveram pessoas que testemunharam a respeito de Noé, a respeito de Moisés. Jesus veio, cada profeta testificava do anterior. E então, no tempo de Jesus, ele testificou de todos os profetas do passado, do Antigo Testamento. E agora vem o Novo Testamento, a carência de testemunhas. Jesus já estava avisando todos eles com respeito à descida do Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós temos aqui distribuído para essas testemunhas por todos estes períodos. Estamos certos que aqueles discípulos não podem ser testemunhas hoje, porque eles tiveram o tempo deles para testemunhar.
Eles cumpriram. E aquilo ali se estenderia aos gentios, porque nos últimos tempos teria gente, pessoas, discípulos. O discípulo é um aprendiz que viveu no tempo para poder testemunhar daquele ministério. Hoje nós testemunhamos do ministério de Mombrana. Você pode ver que não é para testemunhar da primeira e segunda etapa. Foi um ministério manifestado visivelmente diante do público nos Estados Unidos, mas quando foi revelado os selos, aquele povo dos Estados Unidos não era testemunha. Viveram perto porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Você nunca tenta ser testemunha de alguém se você não sabe o fato. Porque você vai sofrer. Você vai querer mentir, você vai inventar coisas. Então, seja testemunha daquilo que você viu. Os discípulos eram testemunha daquilo que eles tinham visto. Como eles não podem hoje ser testemunha, então nós estamos aqui também para representar Pedro, Paulo, João e os demais. Estamos para representá-los porque nós cremos na mesma coisa que eles creram e foram testemunha. Eles creram e foram testemunha daquilo. Mas e dos confins da terra? Que a gente vê, é fácil testemunhas. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria. Eles estavam ali sendo testemunhas. Deus está precisando de testemunhas hoje, que sabe de algo que foi prometido por Deus, que aconteceu, e que você é uma testemunha através da palavra, através da mensagem. Nós somos testemunha pela Bíblia e somos testemunha da mensagem. Hoje, porque nós não vivemos no tempo do irmão Brana, mas o que o irmão Brana pregou, nós somos testemunha de que ele foi o sétimo anjo. Porque não adianta nada eu pregar e não ser uma testemunha de que ele foi aquilo. Não estou inventando, eu estou baseado naquilo que ele falou, nas escritas dele, na voz dele, eu estou baseado naquilo. Aquilo foi revelado. Eu sou uma testemunha que os 7 selos foram revelados. Certo? Agora, aqui a Bíblia ainda mostra que nós somos testemunhas e também o Espírito Santo. Porque tem coisa que você vai testemunhar, mas você não pode pôr o Espírito Santo no meio. Aí você entra em perigo. Tem muita gente que diz, Deus falou comigo. E Deus não falou nem através da Bíblia com ela, muito menos falou de outra forma. Porque a primeira forma de Deus falar conosco é através da Bíblia, através da palavra. No Velho Testamento, ele falava através do Urim, do Tumim, do sonho, ele falava. Mas no Novo Testamento, ele já está falando conosco através daqueles atos que já foram vividos, acontecidos no tempo dos apóstolos, que eles, no livro de Atos dos Apóstolos, são atos do Espírito Santo. Então, nós somos testemunha e também o Espírito Santo. Agora, eu posso dizer que nós somos testemunhas, que os selos foram revelados, e também o Espírito Santo é testemunha. Está claro na mensagem do profeta, porque eu creio que a mensagem do irmão Brana é exatamente a manifestação do Espírito Santo para que possamos se firmar naquilo, pregar aquela mensagem, ser uma testemunha de peito aberto. Você pode testemunhar disto e dizer, olha, isto é verdade,
eu creio, isso aconteceu. Aí vem um do tempo do irmão Brana, que deveria ter visto a revelação dos selos, que deveria ter visto o novo nome, que deveria ter visto a era terminar, o Cordeiro sair do trono. Eles deveriam ser testemunha destas coisas, porque eles viveram no dia daquele acontecimento. É assim como nós hoje. Nós somos testemunhas de uma coisa, hoje, que os discípulos não podiam testemunhar. Daquela manifestação de Jesus no Apocalipse, os discípulos não podiam testemunhar, porque aquilo teria 7 eras da igreja de acontecimento. Depois que aconteceu, aí nós ficamos sabendo que aconteceu, porque quando aconteceu ninguém ficou sabendo. Ninguém soube quando as eras foram desenroladas. Mas quando veio o 7º anjo, nos dias da voz do 7º anjo, aí ele falou para nós, ele pregou para nós o que aconteceu lá atrás. Então eu sou testemunha, você é testemunha desde o Apocalipse, e que gente hoje que viveu no tempo do irmão Brana não pode ser testemunha. Você pode ver, eles são testemunha das eras, acontecimento das eras. A gente não esteve presente quando o Espírito Santo desceu no tabernáculo Brana e desenhou as 7 eras da igreja. Nós não estivemos lá. Então, nós somos testemunha porque nós ouvimos, porque nós cremos. Se nós ouvimos e não cremos, não importa que nós vivemos no dia daquilo, não somos testemunhas. Só somos testemunhas se ouvimos e cremos naquilo, certo? Então nós estamos hoje testemunhando do tempo do irmão Brana, coisas que o povo dos Estados Unidos não puderam testemunhar. E tem muitas coisas que tinha que ser anunciada a todas as nações, de que os discípulos, eles foram testemunhas naquelas por perto deles. Mas isto viria até o fim do mundo. E quem vive no fim do mundo sou eu, é você. Depois de passado todo este tempo, todas estas eras, hoje eu posso dizer, eu sou testemunha daquilo que aconteceu na América do Norte. Então, mas eu não vivi lá na América do Norte. Por isso Deus diz para o irmão Brana armazenar alimento. Por quê? Porque aquele alimento eles comeriam lá, mas não surtiria nenhum efeito para eles com respeito ao testemunhar da abertura dos selos, do 7º selo, da visão da tenda. Eles não podiam testemunhar, os Estados Unidos não podem testemunhar destas coisas. Mas estamos bem aqui no fim do mundo, que vem cumprir esta mensagem. E nós estamos aqui para dizer para as pessoas, para ser uma testemunha da Bíblia. Eu sou uma testemunha do Apocalipse, de que ele veio cumprindo durante as eras, e o nosso profeta avisou, deu até a data de cada era da igreja. As coisas que aconteceu em cada era da igreja. Os mensageiros, que o Espírito Santo também era testemunha. Não só o irmão Brana era testemunha daquilo que ele estava lendo na Bíblia e lendo na história, mas ele podia dizer, e o Espírito Santo era testemunha. E o Espírito Santo foi tão testemunha, que nos dias do irmão Brana, ele veio e desenhou as 7 eras da igreja, certo? E colocou Brana. Só o Espírito Santo pode fazer isto. Mas o irmão Brana era uma testemunha, e também o Espírito Santo. Pedro era uma testemunha, e também o Espírito Santo. Brana foi uma testemunha, e também o Espírito Santo. Nós somos uma testemunha, e também o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui testemunhando, foi revelado. Quando você é uma testemunha, você prova o fato, o acontecimento. Você prova aquilo, então você mostra onde
foi que o 7º selo era um homem. Você pode provar onde irmão Brana disse que o Cordeiro saiu do trono. Você é uma testemunha que o Cordeiro saiu do trono. Irmão Brana era uma testemunha e nós também, que o Cordeiro saiu do trono. Mas vê se os Estados Unidos é testemunha. Então, meus irmãos, a palavra de testemunha serviu para eles até certo ponto. Depois eles não podem testemunhar da terceira puxada. Porque eles estão ligados todos na mensagem do irmão Brana. Assim como todo crente está ligado na Bíblia. Todo mundo defende a Bíblia. Mas eles não vê o batismo em nome de Jesus Cristo, eles não vê um só Deus, eles não vê a posição da mulher na igreja, eles não vê que existe só diácono e não diaconisa, eles não vê que existe só pastor e não pastora, não bispa. Eles não vê essas coisas. Então o povo da mensagem, eles vê os acontecimentos do tempo do irmão Brana, foi maravilhoso, aquilo foi bonito. Aconteceu, e são testemunhas de curas, de revelações, de bênçãos que Deus fez através do irmão Brana. Mas eles não podem testemunhar dos 7 selos. É incrível, eles não podem ser uma testemunha que os 7 selos foram revelados, que os 7 trovões foram revelados. E nós vivendo do outro lado do oceano, nós estamos aqui pregando isso. Mas vocês querem ser sábios, inteligentes, mais do que o profeta? Não. Nós não podemos pregar outra coisa, senão aquilo que o profeta deixou revelado. Não tem jeito de você pregar outra coisa. O irmão Brana deixou revelado, eu tenho que ir lá e pregar. Pedro deixou aquilo revelado, nós, durante as eras, tem que ir e pregar. Falhou em pregar durante as eras. O que Pedro pregou, o que Paulo pregou, a doutrina de Pedro do batismo, que aquilo ali era Pedro e o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Não era só Pedro que era testemunha, era o Espírito Santo, era testemunha daquele batismo em Atos 2, 37, 38, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, no tempo do irmão Brana, o povo não pode ser testemunha dos selos. Eles não têm como dizer para vocês, vir aqui e falar, eu testifico que isto aconteceu, eu vi isso daí. Quer dizer, está na mensagem, foi pregado no dia deles, mas eles não viram aquilo ali, certo? Tinha coisas que aconteceu no tempo de Jesus, que ficaram sabendo só no tempo de Paulo. Para ele saber, no tempo de Jesus. Aí você vai encontrar lá no tempo de Paulo, para eles ficarem sabendo. Aí você vê parte disso no tempo de Pedro, o que aconteceu nos dias de Jesus. E Jesus disse que ele tinha coisas para falar que não podia falar naquele momento, porque eles não podiam ouvir. Eles não tinham capacidade para poder ouvir aquilo. Aquilo era uma mensagem nova para o Pentecoste. Logo, aquilo que foi dito por Jesus em Mateus, em São Lucas 17, 26 a 30, que Jesus falou dos dias do Filho do Homem, isso só podia ser testificado nesse tempo, porque não tem, lá atrás não tem ninguém que é testemunha disso. Por quê? Porque o que aconteceu foi no tempo de William Branham. Os dias do Filho do Homem foi nos dias de William Branham, Deus em carne humana. Então tem que haver alguém para testificar. Tem hora que a gente, eu já escutei pregadores, e eles nunca puderam testificar do ministério do Filho do Homem, verdadeiramente no tempo do irmão Branham. Nunca puderam testificar. Eles nunca puderam testificar, até claro de que foi o Elias. Tem gente esperando que o irmão Branham ressuscite para fazer alguma coisa, e como Elias, para ele ir para os judeus. Eles viveram no tempo do irmão Branham, mas eles não puderam ser testemunha daqueles acontecimentos, porque eles não viram, certo? Então, o melhor que faz, quando eu digo que eu sou uma testemunha, eu vi, está escrito aqui. Certo? Está escrito aqui na palavra. E nós somos
testemunhas, e não somente nós, mas também o Espírito Santo. Nós somos testemunha que Deus veio através do irmão Brana e revelou toda a palavra. Nós somos testemunhas disso. Nós podemos avisar todo mundo, testificar e provar. Ele diz, mas onde é que está revelado? Eles podem perguntar para você, mas onde está revelado os trovões? Aí se eu não sei, como vou testificar daquilo? Como vou pregar? Mas se há uma pergunta, há uma resposta. Onde foi revelado? Cadê a palavra de Brana, dizendo que os trovões foram revelados? Então nós temos Laodiceia 38, certo? Nós temos perguntas e respostas número 4, 78. Nós temos o desvelar de Deus também, 273, 278. Nós temos 3 testemunhas. Nós somos testemunhas baseado em testemunho que o irmão Brana deixou na mensagem. Então, aquilo já foi revelado, mas eles estão na espera de algo ser revelado. Por quê? Eles não são testemunha daquilo ali. Nós somos testemunha, e não somente nós. E o Espírito Santo testifica conosco de que os trovões foram revelados. Nós somos testemunha de que o novo nome é Brana. Onde foi que Brana disse? Está Abraão restaurado 45. HM faz parte do nome de Deus. Aí eles querem discutir, mas Deus é Jesus Cristo. Muitas vezes eles não podem discutir porque eles não creem nem que Deus é Jesus Cristo. Eles têm que calar a boca, certo? Mas se eles fossem discutir, Deus é Jesus Cristo, eles teriam muito mais revelação da deidade. O que falta no meio deles? Uma revelação para testificar que Jesus Cristo é Deus. Eles não têm como testificar isso para o povo. Mas você tem, porque isso veio a você. Irmão Brana pregou e nós então podemos dizer, isso aí está correto, é certo. Eu sou testemunha de que um gentil levaria seu nome. Certo? Um gentil levaria seu nome. Eu sou testemunha. Jeová Jireh, 3ª parte, parágrafo 100. Está escrito, um gentil levaria seu nome. Nós somos testemunhas, e não somente nós, e também o Espírito Santo. Testemunhando disto, está tão claro na mensagem. Oh, mas eu quero que irmão Brana tivesse falado assim, o novo nome é Brana. Ele não podia falar porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Em outra mensagem ele diz, nem tente, né? No 7º selo, ele disse para ele, nem tente. Não diga a ninguém e nem tente dizer. Então, ele não podia falar, mas deixou claro para nós, o único lugar que tem HM, que é nome de Deus, Deus que veio em carne, é Brana. O único lugar. Gran tem também HM, mas é 6 letras. Irmão Brana mostrou que é o número do homem, do mundo, mas 7 é o número de Deus. Então, quando você encontra isso, você é uma testemunha. Por que os outros não pregam? Eles não viram, eles não podem testemunhar. É errado você testemunhar de uma coisa que você não viu. Não pode fazer isso. Você é culpado diante da lei. Você ser uma testemunha do que não viu, você vai mentir. Por isso ele te chama hoje, você conta uma coisa, daqui 3 meses ele chama outra vez. Porque a verdade, você repete ela todas as vezes, mas a mentira sempre falha. Sempre falha. Então, se você falhou a primeira vez que você foi uma testemunha, mas foi uma testemunha mentirosa, quando eles te chamar a segunda, a terceira vez, você vai deixar um vácuo lá para eles, e você é uma testemunha falsa. Então, é correto, irmãos, que nós testemunharmos e nós admitirmos de que esse povo da mensagem não pode ser testemunha dos trovões. Eles não podem ser testemunhas do novo nome, da visão da tenda. Eles não viram nada.
Até hoje eles leem a mensagem, mas não vê nada. Os pentecostais não podem testificar do batismo em nome de Jesus Cristo. Eles não viram nada. Se eles tivessem visto, então eles seriam uma testemunha. Diz nós, Pedro e também o Espírito Santo. Mas eles não podem fazer isso. Por quê? Eles não viram aquilo. O povo da mensagem não viu o Cordeiro fora do trono. O povo da mensagem não viu a era terminar. O povo da mensagem não viu o mediador sair da mediação. Eles não viram, não são culpados. Eles não viram, é melhor calar a boca, eles deveriam calar. Calar do que querer falar contra quem viu. Porque se ele é uma falsa testemunha, ele não pode testemunhar do que viu. Então ele está completamente errado de entrar naquele posto de testemunha. Você não é uma testemunha, você é falsa testemunha. Você está fora. Então é tempo de cada filho de Deus hoje testemunhar. Eu sei que quando falo em João, eu queria que cada vez que falasse em João, vocês lembrassem nesse ministério de João mesmo. João, a palavra manifestada, dando luz a todos nós. Eu encontrei isso daí pela graça. Você encontrou pela graça. Você é uma testemunha, porque você viu aquilo também. Você viu, não somente eu, mas você e o Espírito Santo é testemunha. Então nós todos somos testemunha. Eu sou testemunha porque eu li essas mensagens e eu vi os 7 trovões sendo revelados. Eu vi o 7º selo chamado Brana. Eu vi os 7 trovões chamado Brana. Ninguém podia revelar os 7 trovões, senão o 7º anjo. Está escrito Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, que ele toca a trombeta, então os trovões que soaram antes é revelado nos dias da trombeta, da mensagem do 7º anjo. Amém? Bom, até que eu tinha coisas para falar, mas é outra coisa mesmo, da outra mensagem. Mas que nós possamos, então, ser testemunha. Se você guardar isso, eu não vou ser testemunha desta palavra, Deus vai te culpar porque você está envergonhando diante dos homens. E ele diz, eu envergonharei diante do Pai e de seus anjos. Eu vou me envergonhar de você. Então, quando a gente vê estas coisas reveladas, a gente pode testificar, a gente pode pregar, você pode falar pelo rádio, pela televisão, pela internet, na igreja, na rua, nos lares. Você pode falar, você tem conhecimento disso. Aquilo foi revelado a você. Mas, irmãos, não tem uma revelação que não tenha alicerce. Revelação é pedra, é rocha. Alguém diz, foi revelado, mas a pessoa não tem segurança do que foi revelado. Ela não foi revelada. Isto aqui foi revelado a um povo. Irmão Brana diz, ele só revela a sua noiva eleita. Só a noiva ele revela. Os demais não ficam sabendo. Então não vamos culpá-los por não saber. Oh, mas a mensagem está na mão. Mas a mensagem também de Moisés estava na mão dos judeus e eles mataram Jesus. A mensagem de Pedro, a Bíblia, está na mão dos pentecostais. E ele fala em batismo em nome de Jesus Cristo para um assembleiano, para um metodista, um batista. Fala para você ver. Eles não são testemunha. Eles não viram o que aconteceu no dia de Pentecostes. Oh, mas não está escrito. Está, mas eles não viram. E eles não veem hoje. Eles lêem e falam contra. Eles arrumam um obstáculo e dizem, Pedro errou, Pedro falhou. E eu vou ficar com Jesus. E Jesus falou que é para você ficar com Pedro. Jesus não falou para ficar com ele. Jesus falou que é para você ficar com o enviado. Aquele que ele envia. Você é bem-aventurado se receber aquele enviado. E Pedro, foi Jesus que falou para ele, você vai
e pastoreia minhas ovelhas. Ensina meus cordeiros. Jesus falou para ele. Jesus nunca disse para um batista, metodista, assembleiano, pentecostal fazer isso. Ele falou para Pedro, como eles pisam na palavra de Pedro. Assim, Jesus nunca disse para os crentes da mensagem, para os pastores da mensagem, que os 7 trovões foram revelados, mas falou para Brana. Nós somos testemunhas, Brana e o Espírito Santo também testemunha de que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Amém? Agora, quando nós citamos a mensagem, você deve ir lá na mensagem depois e ver. Este aqui é o que o irmão Brana falou. Então, eu posso ser testemunha do irmão Brana, do que ele disse. Irmão Brana teve o tempo. Se ele pudesse voltar atrás, em 65, se ele pudesse, mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. Ele não podia. Você tem que entender que quando ele pregou o 7º selo, ele não sabia que a terceira puxada era aquela abertura dos selos. Ele estava esperando algo acontecer. Tem uma tradução de Goiânia que ele diz a terceira etapa, o que vem. Mas ali ele diz a terceira etapa, o que segue. Quando irmão Brana mostra estas coisas para nós, lá na frente, ele não podia em 65 voltar e pregar o que nós estamos pregando. Ele não podia falar para nós. Falou, eu não consegui falar para vocês a revelação dos trovões. É isso. O 7º selo, ele não podia, Deus o proibiu de falar, porque tem uma mensagem no fim dos tempos, no fim do mundo, esta mensagem, que é depois da América do Norte. É o fim do mundo, América do Sul. Então, depois do fim do mundo, aí você vê, eles não sabem nada, eles estão no entardecer. Agora o Evangelho já veio para o anoitecer, para a madrugada, que nós estamos quase chegando às 6 horas da manhã. O Evangelho está terminando com os gentios, está retornando aos judeus. Daqui a pouco esse Evangelho está lá. Mas nós estamos aqui sendo testemunha do que aconteceu na abertura dos selos, que os Estados Unidos não pôde ser testemunha no seu dia, porque o irmão Brana diz o que tem acontecido esta semana, duvido que vocês tenham visto. O irmão Brana sabia que eles não tinham enxergado os acontecimentos daquela semana. Então aqui está, nós somos testemunha dos acontecimentos daquela semana de revelação. E que depois veio sendo confirmado nas mensagens posteriores, até 65, confirmou aquela revelação. Eu, Brana e o Espírito Santo somos testemunhas. Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de poder testemunhar que os 7 trovões foram revelados, que o 7º anjo era o 7º selo encarnado, e que o 7º anjo era Cristo encarnado, Deus feito carne, porque se teve Miguel e Gabriel, Billy Graham e Oral Roberts, o seu profeta diz que tinha Deus também, 2 anjos e Deus. E esse Deus, ele não podia dizer quem era, mas eu posso dizer, porque há revelação para este tempo, e eu sou testemunha de aquele Deus que irmão Brana dizia, 2 anjos e Deus, Billy Graham, Oral Roberts e Deus, que era manifestado em Brana. Obrigado, Senhor, por esta luz que o mundo não vê até hoje. Passou mais de 50 anos, Senhor, e o mundo não vê. 57 anos desta revelação dos selos, e o mundo não vê. E nós estamos aqui agradecidos, porque há 20 anos atrás, nós começamos a ver. Obrigado por esta luz. Onde estiver um eleito do Senhor, um membro desta noiva, eles verão esta verdade, eles humilharão a esta palavra, eles serão testemunha
juntamente comigo, com o irmão Brana e com o Espírito Santo, de que esta mensagem é verdade, de que o Cordeiro saiu do trono, isso é verdade. Amém, Senhor. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Meu livro, vi que Laodiceia terminou. Quando João comeu o livro, vi que o tempo acabou. Quando João comeu o livro, vi que o último eleito já entrou. Quando João comeu o livro, vi que a intercessão acabou. Vi também que Jesus tem um novo nome, este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar. Quando João comeu o livro, vi que a visão da tenda já cumpriu. Quando João comeu o livro, vi que os 7 selos se abriu. Quando João comeu o livro, vi que a terceira etapa aconteceu. Quando João comeu o livro, vi que Cristo em uma nuvem já desceu. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar.